Olá, família de Deus! Seja bem-vindo a mais um podcast do Café em Família. E hoje, na nossa mesa do café, está aqui conosco o pastor Fernando Santos, nosso pastor lá da igreja, ramo frutífero, aqui de Uberlândia. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Que bom. Aproveita a oportunidade para se inscrever no nosso canal, nos seguir no Instagram. Esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Nós entendemos que esse conteúdo é para edificação do corpo, para edificação da sua vida. Então, siga-nos, vai lá, vai estar aqui também disponível no nosso card todos os nossos vídeos anteriores que foram gravados, para que você possa ter acesso ao nosso conteúdo e ser edificado. Amém? É isso aí. É isso aí. Pastor, nós realmente agradecemos a sua presença aqui e gostaríamos de ouvir um pouco da sua história. Esse é o objetivo aqui, para que as pessoas possam ser edificadas através da história, que muitas das vezes não é possível compartilhar, né, no púlpito da igreja, né, ou até mesmo nos encontros. E esse é um tempo para a gente poder dividir um pouco da sua história, né, da nossa história. E para começar, você é daqui de Uberlândia mesmo? Não, eu sou de Patrocínio. Ah, você nasceu em Patrocínio. Eu nasci em Patrocínio. Com 1 ano de idade, meu pai pegou todo a prole e veio embora para Uberlândia, né? Ele disse para minha mãe o seguinte: você escolhe, nós vamos para Goiânia ou vamos para Uberlândia. Minha mãe escolheu Uberlândia, aí nós viemos para Uberlândia. Aqui em Uberlândia ainda nasceu mais um ainda. Aí ficou 7 irmãos, mas todos 6 de fora e um só de Uberlândia. Um só de Uberlândia. Eu sou de Patrocínio. Isso tudo de irmão? Não, só 7, né? Só, Isso, né? Só 7. Né? Sete. Interessante. E a sua infância? Foi praticamente aqui então dentro de Uberlândia? Não, foi aqui em Uberlândia, né? Um pequeno período fora, em Patrocínio, eu nem me lembro, né? Entendo. Porque eu não tenho memórias de Patrocínio, né? O que eu soube de Patrocínio foi porque foi contado, né? Mas toda a minha infância, toda essa criação foi em Uberlândia. Nós moramos aqui no bairro, a gente falava Aparecida, né? Acho que era Aparecida mesmo. Era. E aí Acho que era o Operário. Operário. Era o Operário. Pra cima do Operário um pouco ali, ali no fundo do colégio Ederlino ali, sabe? Sei. Não tem uma escola ali? Tem. No fundo daquela escola ali tinha outro nome, não sei se era as Popular, tinha outro nome lá, antigamente tinha outro nome. Aí nós moramos lá um bom período e depois nós mudamos para o Tibério. Aí no Tibério nós somos um dos primeiros moradores do bairro Tibério. Acho que na época, em volta de nós, acho que tinha 4 ou 6 casas só. Olha isso. Nós éramos bem ali era ainda mato, né? Era parte de uma fazenda que estava loteando, então assim, aí nós chegamos ali. Olha então a minha só. infância mesmo foi toda no bairro Tibério ali. Que legal, interessante, né? Ali é o nosso cantinho mesmo. E aí os seus irmãos, todos juntos, seu pai, ele veio para cá, ele veio ao trabalho. Ele não veio a trabalho, porque sempre ele trabalhou rural, né? Entendi. Então ele vem como as famílias que vieram para Uberlândia no passado, todas vieram para trabalhar, com o intuito de trabalhar, né? Aqueles que tinham algum recurso, eles vieram para comprar terra, para possuir uma terra e formar, né? Meu pai não, ele veio buscando oportunidade, não tinha nada, né? A oportunidade que ele tinha era, vamos ver se a vida melhora. Entendi. Né? Vamos ver o que vai dar, Estando né? de gente, precisa sustentar estando de gente, né? Comer, né? Estando de menina aí não para, né? Entendi. A gente tem 2 hoje, já é uma luta, né? Então já pensou quem tinha 7 filhos? Nossa. 7 filhos, a esposa, ele, então sem lugar para morar, sem casa própria, quer dizer, a gente nem falava em casa própria, né? Assim, qualquer canto que você encostasse era esse mesmo. Então, foi como se diz, ele deu um tiro e deu um tiro certo, né? Porque fácil não é. Né? A gente fala, antigamente era mais fácil. Não, antigamente era difícil, hoje é difícil e amanhã vai ser difícil. É verdade. Cada dia com o seu, né? Com a sua característica, mas dias fáceis não existe, né? Não existe. verdade. É verdade. Isso é um doce engano. Né? E aí sua infância foi construída lá no Tibério, como você falou. Sua escola foi Isso, próximo ali? Foi tudo próximo. Eu estudava no Rotary,
Eu estudei, antigamente a gente falava o primário, né? Primário. Eu fiz todo o primário no Rotary, aí depois eu fiz o segundo grau, o primeiro grau fiz no Luiz Bastos, lá no bairro Bom Jesus. Sei. Lá no bairro Bom Jesus eu fiz lá. Quando mudou para a escola nova eu fui para lá. E depois eu fiz o segundo grau, fiz no Colégio Confidência e fiz faculdade no Pitágoras. Aí já fiz já com 40 anos de idade. Entendi. Já era Depois outro outro período, já tinha casado. Casado, tinha filha, aí eu fui fazer faculdade. Mas o segundo grau eu terminei em Confidência. Eu me recordo, assim, eu sou um pouco de uma geração, acho que logo depois da sua, né? E eu me recordo, assim, que a gente estudava, mas os nossos pais, assim, incentivavam a gente a trabalhar. Então a gente trabalhava de tudo um pouco, né? Nesse período seu de infância, adolescência, indo para a juventude, conciliado com a escola, você também trabalhou. Meu pai ele sempre teve assim, ele sempre se preocupou com os filhos, né? Então ele sempre fez um apoio psicológico, né? Nós tínhamos apoio psicológico, entendeu? Na minha época eu era pobre, mas eu tinha apoio psicológico. Então ele comprava uma caixa de laranja e fazia eu vender a laranja quando eu era adolescente, entendeu? Esse era o apoio psicológico. Terapêutico quase. Terapêutico. Pedagógico. Então no tempo que você vai ficar preocupado com a adolescente, você vai vender uma laranja, vai vender uma banana, você entendeu? Então assim, aí nas férias estava fazendo a Souza Cruz, né? Aí precisava de servente, ele punha a gente nas férias lá de servente, você entendeu? Então assim, ele tinha uma didática bacana, então isso aí, eu acho que eu não lembro de ter revoltado de ser adolescente, você entendeu? Eu não tive essa fase, Não teve tempo, né, para se revoltar. Quando eu pensava em ser adolescente, eu dormia, né? Porque eu tava cansado de trabalhar. Já estava né? cansado. O Fernando também vendeu queijo, né? Vendia quadro, ele mesmo pintava, ele mesmo era o artista e ele mesmo vendia. Não, minha mãe também era assim, como minha mãe fazia queijo, né? Então eu era bem menino mesmo. Pra falar assim, na hora que ela tava percebendo que eu tava assim, parado demais em casa, ela colocava 3 queijos numa forma e falava assim, ó, vai vender. Enquanto você não terminar de vender, você não volta pra casa. Mas a gente olha, quando você olha para isso, às vezes a gente não entende, não compreende nem o propósito de Deus na nossa vida. Você vê, eu passei esse período, né? E sempre nós fomos induzidos a vender algo. Olha para você ver. Interessante, né? Sempre meu pai fez. Ele comprava uma laranja, uma banana, uma maçã, um tabuleiro de rosca, ia vender na rua. Mas o que aconteceu? 35 anos na área comercial. Aí você fala assim, de onde nasceu isso? Né? De onde nasceu toda essa facilidade, essa desenvoltura? De onde você teve tanta facilidade em falar? Você entende? Foi simples, né? Desde cedo. Foi estimulado Foi desde estimulando, entendeu? Mesmo independente de temperamento, eu percebi isso muito também, porque eu sempre fui uma pessoa tímida. Pelo meu temperamento, sempre fui assim, uma pessoa de poucos relacionamentos, de não gostar muito disso, mas pelo fato de ser estimulado, olha, você tem que vender, você tem que fazer alguma coisa, você tem que conversar. Então, naturalmente, a gente se jogava, tinha que fazer. Eu tô rindo aqui porque não parece, né? Vocês falam que vocês eram tímidos, mas a gente hoje, né, já tá bem tão desenvolto e tudo. Mas é porque você vai trabalhando, né? O tempo vai fazendo você falar, o tempo vai cuidando de muita coisa, né? Mas você fala assim, no fundo, quando você olha para sua essência, às vezes você se pega com alguns coisas e fala, podia ter feito isso, podia ter falado, podia ter conhecido mais uma pessoa, podia ter falado, né? Entendi. Você vê isso às vezes no elevador do seu prédio, às vezes nem sempre no elevador do seu prédio você chega, olá, boa tarde, tudo bem? Como é que você, né? É verdade. Você sempre dá uma retraída. Já tem uns que não, já chega aí. Então eu acho que vai mais do que você falou mesmo, temperamento. Interessante, muito bom. E aí, a sua juventude, logo que você finalizou o segundo grau, você já casou ou você demorou um tempo para casar? Você estava já buscando uma oportunidade comercial? Foi assim, eu terminei o meu segundo grau incompleto, né? Aí eu apresentei no quartel, né? Você fez então? Aí eu apresentei, por causa do tamanho, aí eles me mandaram para Brasília. Aí eu fiquei 1 ano em Brasília, na Polícia do Exército. Aí eu servi o quartel na Polícia do Exército. Aí fiquei lá 1 ano, né? Menos de 1 ano. Fiquei lá, servi o período obrigatório, né? Servi lá no final da ditadura, em 83, né? O pessoal tem tanto medo da ditadura, né? Mas servi lá e a gente nunca bateu em ninguém que
reprimiu ninguém, então assim, a gente tava lá para manter a ordem só. E aí eu servi de 83 e 84, aí vim embora em 84, aí voltei a estudar, né? A minha esposa, Dejandira, né? Pastora Deja, ela já fazia parte da minha vida, assim, ela já escrevia para mim, na época era carta, não era e-mail, não era WhatsApp, Telegram, ela escrevia uma carta sempre para mim, né? E assim, eu sempre fui muito apaixonado nela. Ela era a mulher que eu queria casar, né? E você conheceu ela na escola? Na escola. Na escola. Na escola. No Luiz Bastos? No Luiz Bastos. No Luiz Bastos, olha aí. Aí eu conheci ela lá. Aí fiquei conhecendo e fui embora. Aí quando eu voltei. Aí eu queria namorar ela não queria, né? Ela não estava muito disposta, mas eu fui insistindo, né? Insistindo até ela aceitar. Até aceitar. Com jeitinho, né? Aos poucos. Com jeitinho e tal. Aí nós namoramos um período pequeno e aí nós casamos. Casei com 20 para 21 anos. Quase a mesma idade que nós, né? Nós casamos com 19. Com Mas 19 anos. Você conheceu com 17, né? Com 17. Foi uma geração que casou bem cedo. Muito cedo, né? Assim, quando nós fomos casar, não foi nem pelo ímpeto de casar, né? Foi por um deslize mesmo, né? Nós não éramos cristãos, né? E aí nós tivemos relação sexual e ela engravidou. E na minha época, em 1986, quando uma menina engravidava, é simples você resolver. Casa, né? Cheguei para minha mãe e disse para ela, a minha mãe sempre materna demais, ela é muito presente, nós vamos falar dela muito. E ela sempre muito presente, mas muito justa, né? Eu cheguei para ela e disse, mãe, a Deja engravidou. Ela falou, simples, filho. É só você casar com ela, porque ninguém mandou você desonrar. Desse jeito. Simples assim. Olha aí. E falando nisso, né, de relacionamento, falando de família, como que era o relacionamento? Porque eu vejo, né, o senhor prega lá na igreja, a gente ouve as suas ministrações, são uma bênção, por sinal, né? E a gente ouve muito você falando da sua mãe com muito carinho, né, com muita propriedade. A gente pode imaginar, quando o senhor está falando sobre isso, a gente pode ter uma visão de como era o relacionamento, né? Então eu queria que você falasse, se puder, um pouquinho sobre esse relacionamento aí. Assim, interessante porque quando a gente fala de mãe, né? Mãe é ímpar, né? Assim, pai é bacana, assim, eu sei meu valor, eu sou pai, né? Então sou avô, assim, mas eu sei de tudo isso, mas não compara, né? Não pode, a gente tem a mãe assim num jeito assim muito sagrado, né? A mãe é a presença dela. Então, a mãe ela independe, né? Eu vejo assim que a mãe independe de classe social. Mãe é mãe. Então, assim, e quando eu falo da minha mãe, você, a Rosiane, perguntando e falando, porque eu falo muito dela, me emociono quando falo da minha mãe, eu sou apaixonado da minha mãe. Então, assim, porque eu sempre tive um amor materno muito forte. Nós vivemos uma infância muito, 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 muito precária. De comer comida dos outros, comer resto. Vontade de comer um doce, pega doce no lixo e come, né? Então tinha uma fábrica de doce aqui no bairro Tibério, ele cortava o coco assim, jogava lá no chão a casca do coco, a gente passava e comia, a gente pegava aquilo ali e comia, então enfim. Mas é irrelevante, né? Mas quando eu falo do amor dela, e eu fico muito assim, eu falo com muito orgulho dela, porque independia do que a gente tinha, a presença dela era muito forte, sabe? A vontade dela de criar a gente, de amar a gente, de proteger a gente era muito forte. Então ela era muito protetora. E no mesmo momento que ela era protetora, ela me empurrava, sabe? Por exemplo, eu nunca tive razão para não ir para a escola. Mas porque você é pobre, você nasceu aqui nesse barraco de tal. Não, filho, você vai estudar.
Isso não tem nada a ver. Eu não tenho caderno, não tem problema. Eu pego umas folhas, costuro as folhas e te dou as folhas. Olha que gracinha. Qual é o problema disso aí? Ah, não tenho roupa. Não, eu remendo uma roupa, você vai. Não, eu não tenho sapato, você vai descalço. Eu lavo seu pé vai limpinho, todo mundo vai ver que você não tem sapato. Não tinha justificativa para nada. Então, assim, ela nunca legitimou aquilo. Não, você não vai fazer porque você não pode. Não, você pode sim. Você deve fazer isso. Né? Então, se o barraco era de tábua, ela queria aumentar um cômodo. Você entende? E se o barraco não tinha cerca, ela queria cercar o barraco. Nem que seja de arame. Então, assim, foi uma mulher que nasceu antes do tempo, cara. Ela viveu num tempo diferente. Se ela nasce nessa geração de hoje, ela era empreendedora. Então, assim, é por isso que eu falo dela, assim, e me emociono. Eu amo o jeito dela, amava o jeito dela, porque ela nunca poupou nada. Ela nunca poupou nem a própria vida dela. Assim, ela sempre se expôs muito em muitas áreas da vida dela que não deveria, talvez, mas para suprir. Ela olhou e falou, eu preciso suprir de alguma coisa, eu vou suprir. E não usou a falta do recurso financeiro como desculpa para nada. Jamais. E nem deixou que isso viesse para dentro do nosso coração e alguém chegar lá e dizer o seguinte, eu sou um coitado, é porque moro aqui nesse barraco, não posso estudar aqui nada. Não tinha justificativo nenhum para o vitimismo. Não, filho, vai trabalhar, você tem que trabalhar. Usando de dignidade, né? Ela formou, pelo que eu tô vendo, não conheço seus irmãos ou irmãs, né? Mas todos... Mas são pessoas São pessoas do bem, né? são pessoas do bem. Essa dignidade que ela trouxe, né? É o trabalho, não importa. Então, você tem referencial, né? Então, assim, quando eu olho para uma família, eu não olho para a família porque ela tem. A dor do coração nossa, né? Porque nós somos cristãos, que age em nós o mesmo sentimento que havia no Cristo Jesus, que é a compaixão, né? Que é o altruísmo. Então, se olha para uma família, ela não tem nada. Ontem chegou uma senhora para mim, uma vozinha, e diz, filho, eu preciso de um carrinho, porque eu não consigo carregar esse menino no colo. Aí hoje nós já conseguimos o carrinho para ela. Porque assim, eu olhei para ela, velho, o meu coração se alegra, sabe por quê? Ela falou assim, eu tenho que trabalhar, eu levo ele. É meu netinho, eu levo ele. É isso aí, ó. É isso aí. As pessoas não sabem o que estão gerando dentro de nós. Mães, pais, não sabem o que gera dentro do coração do filho quando omite isso. Então, assim, não é porque nasci num lugar miseravelmente pobre, do que isso não traz caráter para você, não traz dignidade, não traz valor próprio, não traz amor, não, nada disso. Entende? Então, assim, eu sempre tive uma referência materna muito forte. E é interessante, né, pastor, que revela Deus de uma maneira tão profunda, Forte. Né? Mesmo independente de uma religião, ou independente de onde estava pautada a crença daquela época, né? Nesse exato momento, você não tinha como profissão de fé Cristão, Jesus. Não, imagina. Não. Mas mesmo assim, com essas atitudes, mesmo assim com esse comportamento, com esse direcionamento, de alguma maneira já revelava um Deus, né? Já revelava Cristo. Né? E ela sempre foi muito religiosa, né? Ela foi sempre muito religiosa, ela sempre teve a crença dela muito forte. Então ela tinha isso muito forte dentro dela. Assim, mais tarde ela conheceu Jesus, né? Aí ela conheceu a verdade, foi liberta, ficou feliz por isso. Mas ela sempre entendeu dentro dela que o natural não nos levaria a lugar nenhum. Ela sempre olhou para dentro dela e disse o seguinte: se eu não for no sobrenatural, nós não saímos de onde nós estamos. Olha. Ela nunca disse isso para mim, mas as atitudes dela é só olhar para trás. Porque já revelava Cristo, mas de uma outra maneira que ainda não estava tão claro, mas já revelava Cristo. Mas revela, entendeu? Então, assim, às vezes nós olhamos para as pessoas e nós não podemos rotular elas porque elas não têm a mesma religião que eu. Não interessa o culto dela, não interessa a doutrina dela, não importa. Importa é que no momento oportuno, Deus se revela. Porque não foi nós que escolhemos Deus.
E é interessante como que ele revela através de quem? De nós, né? É. E nós somos os grandes responsáveis, né, hoje, Claro. por revelar esse Cristo para aqueles que talvez ainda não estão enxergando. Não é isso? É. Sem rotular, É. sem apontar, ou sem julgar, ou sem criticar, mas cabe a nós, que já tivemos essa revelação, manifestar o Cristo para essas vidas, né? Sim, lógico. Isso é lindo, lindo, maravilhoso. Mas, então, não foi ela que foi para Cristo primeiro, e você foi para Cristo como? Eu fui para Cristo já depois de... através da Deja, né? A Dejandira. Já estava Já A estava Dejandira, casado? não, solteiro. Antes de casar. A Deja, ela era do Evangelho Quadrangular e ela pegou e afastou. No que ela afastou, né? Aí conheceu o enrosco, né? Para casar, que fui eu, né? Então, você tá vendo? É só afastar um enrosco. Olha. Afasta de Jesus, você arruma coisa ruim. Nossa, um pau de enxurrada. Pau de enxurrada, curva de rio. Aí no que a Deja, ela conheceu Jesus, e aí nós estávamos naquele processo, ela grávida, eu, um patrimônio líquido, era uma bicicleta barra circular. Bem líquido mesmo, né? Monark, ela não valia nada, né? Nada, não tinha nem garupeiro para carregar ela. Nossa. Então, esse era o meu patrimônio líquido. Educação, formação não tinha, segundo grau incompleto. Pensa que situação que está esse homem. E essa menina linda, linda, sempre foi linda. Ela é muito linda. E ela sempre foi, né? Aí ela muito sabe, ela sempre foi. Essa semana até eu tava comparando ela. Chorando. Que gracinha. Que bênção. É muito bom, é muito lindo ver. Bom demais. Falando em mãe, né? Em mãe linda, né? Tem duas filhas, né? Você tem duas filhas, tem duas né? filhas. Tem filhas lindas também, né? Netos lindos, né? Uma família, na verdade, uma muito benção, né? bonita. E aí, desculpa. Não, fique em paz, tranquilo. A Deja, assim, eu comparei ela esses dias, eu tava falando Deja, e eu até fiquei emocionado com ela mesmo. Porque, isso eu tô ficando de novo, né? Porque ela já viu fazendo isso. Aí eu falei assim, você pra mim é como a mulher de Nabal. Quando eu olho pra você, você é daquele jeito, aquela mulher inteligente, assim, e ela sabe entrar no meio de um conflito. E aí, num conflito familiar, ela foi e se colocou como a mulher de Nabal, né? Todo mundo conhece a história, né, de Nabal, né? Então ele foi insensato com Davi, Davi ia matar ele, o reino dele ia passar a espada nele. Aí então ela vai com muito jeito, enche uns burros lá, carrega uns burros de mercadoria, para no meio do caminho, aí Davi tá irado demais para matar. Aí ela se prostra diante dele e diz assim, meu senhor, meu marido é um insensato. Então assim, ela tem essa característica, sabe? Como chamava a mulher? Abigail. Eu tô aqui tentando lembrar, mas eu creio que é Abigail mesmo. Então assim, ela tem essa característica, ela tem essa capacidade de conciliar, de apaziguar. Ser pacificadora, né? Ela é muito tranquila, né? Ponderada. Igual eu tava falando pra Fernandinha que eu li o livro lá de Nietzsche, lá, uma coisa que ele fala é o seguinte: você saber ouvir é quando você não reage ao estímulo. Saber ouvir é quando você não reage ao estímulo. Esse é o primeiro passo para você saber ouvir. Ouvir, eu já ouço. Já tá reagindo. Sabe, eu já respondo, não. Às vezes você fala, ela vai embora, parece que não ouviu. Mas está processando. Pode esperar, queridão. Espera aí. Que vai vir, né? Vai vir uma enxurrada de resposta. Então, assim, né? Tá pronto para ouvir a resposta? Tô. Então, beleza. Então agora assim, nós vamos conversar, né? Então, essa mulher, né? Então, ela pegou, desviou um pouco do assunto, mas ela pegou e disse para mim. E na época eu tinha minha religião, né? Eu nunca aceitei o cristianismo assim, nunca aceitei. Sempre achei que não havia necessidade de algumas coisas que eu via
mas na verdade eu que era ignorante, não é eles que estavam errados. E aí ela falou para mim, faz uma proposta, faz um propósito com Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi de falar de propósito. Ela falou, faz o seguinte, o que você quer? Eu falei, a situação que nós estamos, eu preciso trabalhar. Ela falou, faz assim, ó, você vai falar para Deus o seguinte, você pede para Ele, fala, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua mão na minha vida, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa por mim, pela sua misericórdia, mas eu tenho algo para te oferecer, que é a minha vida. O Senhor pode mudar a minha vida. E eu era extremamente contrário a tudo isso que eu estava falando. E é interessante que foi um propósito mais evangelístico que eu já vi dos últimos dias, né? Porque, olha só, te levou e conduziu para Cristo, né? Entregando a sua vida, mas diante de um propósito. Né? Olha só que sabedoria. Né? Sabedoria. É dela, né? Isso é dela. Não tem nem um terço disso, né? Eu só tenho porque ela faz parte, né? Mas ela é, como se diz, a melhor parte de mim, né? Então, diante disso eu fui e Deus ouviu a oração de uma pessoa totalmente ignorante. Totalmente, como diz Paulo no livro de Romanos, né? Depravadamente imoral. E Deus olha para mim com olhos de misericórdia e diz, eu vou te dar, eu vou fazer isso por você. Só que o que você vai me dar não tem preço nenhum, você vai me dar. E aí eu cumpri aquilo que eu disse para ele que eu faria, que eu me joguei nele, né? Eu fui um dia na igreja, aí lá tinha um pastor pregando e eu entreguei minha vida para Cristo Jesus. Falei assim, já que eu disse isso, a minha parte na aliança eu vou cumprir, né? Na minha cabeça ainda tinha no meu coração que eu estava falando com Deus de causa e efeito. Eu pedi e Ele me deu, agora eu dou para Ele aquilo que Ele me pediu. Na verdade não tinha nada disso, né? Não foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós. Mas foi uma isca, né? Na minha ignorância, né? Deus respeitou ali a minha ignorância, muito simplista, mas aceitou. E o que é, de fato, assim, é muito comum isso na vida de muitas pessoas. O início sempre é assim. Dentro do processo de ignorância, Ele nos aceita, Ele nos ama, Ele compreende a nossa limitação, né, de entendimento, mas a gente se entrega. E aí, com o passar do tempo, na medida com que a gente vai se achegando cada vez mais a Deus, procurando entender, as revelações vão chegando ao nosso coração e vai ampliando, vai amplificando as coisas de Deus, né? E aí você vai compreendendo que, na verdade, a gente já estava enxertado nele, a gente só não tinha reconhecido isso, né? Ele já, de alguma maneira, quando eu falo enxertar, porque Cristo ele já tinha feito, a obra já está consumada. Ele não precisa de fazer mais nada para poder te garantir nada. Por quê? Porque ele já fez, já está consumada. Só falta a gente se entregar e reconhecer aquilo que já foi feito por nós, né? Para a gente se aproximar do nosso Pai, né? É verdade. Como filho amado, né? Que benção, que lindo, linda história mesmo. Eu queria só saber qual que foi qual foi a porta que Deus abriu nessa conversa, aí, que eu creio que tem a ver com o trabalho, Eu trabalhava eu trabalhava numa distribuidora de sal na época. E aquilo ali era assim, eu trabalhava em outro lugar, não sei onde mais, fugiu. E eu precisava trabalhar. Eu sei que, assim, o emprego que eu estava, ele é tão significante que eu nem lembro dele. Nem contou. Eu acho que ele caiu na memória, aquela memória volátil ali, né? Já pegou e já jogou fora. Foi pó. Nem mais. Mas aí foi quando eu orei e pedi, eu rezei na época, e aí a Dejandira me falou assim, não, filho, você vai orar, você vai falar com Deus, esquece essa parte, fala do jeito que você quer. Aí eu fiz do jeito que ela mandou. Aí eu falei para Deus que eu precisava de um emprego. Aí Deus me apresentou 2 empregos. Aí eu fui embora e falei para ela, mas e agora? É 2? Ela falou, não tem 2, é 1. É um só. O seu mesmo. É aquele que vai nos levar, nos dar segurança.
E eu voltei lá em casa à noite, cada dia eu ia lá na casa dela, aproveitava, namorava e ela me instruía. Eu ia embora na instrução da namorada, né? Nossa, E era difícil andar na instrução de uma morena ali, daquela não era, né? Obedecia de Ixi, eu ia a pé do Tiber lá no Ruso, todo dia, namorar todo dia. Lá no Ruso? Lá no Ruso, lá perto do César. Para quem está nos ouvindo e não sabe essa distância, é brincando, uns 5, 6 quilômetros. Né? Ah, dá uns 7 quilômetros. Uns 7, né? Eu é ia, isso mesmo, eu ia na chuva. Sabe como que eu ia na chuva? Eu sempre gostei de tênis, porque eu andei muito descalço na infância. Eu criei na época ainda acho que eu era meio doente, então para mim sapato era essencial. Eu podia até pelado, mas de sapato eu precisava ter. Aí eu pus meu sapato dentro de um saquinho, aí amarrava e punha debaixo do braço. Ia molhado, chegava lá, eu punha o sapato limpo. Aí chegava lá molhadinho, o sapato seco. A minha sogra falava, que isso, meu filho? Eu um saquinho pra pôr o sapato. Podia estar todo molhado, meu sapato tava limpo, eu não encardia no sapato, não. E aí ela me instruiu, eu falei com Deus e Deus me tirou um emprego que ele tinha feito a proposta e permaneceu só esse. A distribuidora de sal, né? E de lá começou a minha história, que aí nós encontramos, né? Depois, já na frente, com empresa grande. Pois é. Nossa, Fernando, eu lembro de te ver. Pensa num sujeito assim, despachado. Desesperado. Assim, para quem conhece ele hoje, assim, apesar de todo mundo ver assim, a alegria, a maneira de brincar, o equilíbrio, mas eu creio que quando eu te conheci você devia ter uns 20 e poucos anos, você já estava com uns 22 anos de idade. Eu era bem mais jovem, né? Mas nós nos encontramos porque eu trabalhava num atacadista e você já vendia, representava uma indústria, né? Que ele foi o emprego da minha vida, né? Mas eu te conheci naquela época. E naquela época você já era doidinho da cabeça. Assim, eu olhava para você... Pode falar isso para o convidado? Dentro da nossa casa, pode? Nós somos amigos. Não, nós somos amigos. E o amigo que é amigo tem liberdade no coração. Verdade, né? Verdade, pode falar a verdade. Nós já temos o coração inofendível. É verdade. Inofendível. E eu me recordo, Fernando, que você... Onde o Fernando chegava... Assim, todos os representantes ficavam numa sala, todos conversando, mas o Fernando chegava, acabou. Os decibéis já aumentavam. Porque a conversa tinha que fluir, ser dinâmica, que falava. Então, assim, agitava todo mundo. Sempre foi tinha muito amigo, muito sempre foi muito relacionamento. E eu me recordo, assim, foram anos assim, muito bons, assim, que eu era bem mais jovem, mas a gente aprendia, né? Sempre aprendi observando as pessoas, os representantes, e o Fernando era um dos representantes marcantes. E eu estou falando de 300 indústrias que chegava lá, 500 indústrias para poder vender para esse grande atacadista, né? Mas o Fernando era uma figura extremamente destacável, né? Chegava, todo mundo já o conhecia, né? Sempre foi assim, né, Fernando? Eu era bem mais gordinho, eu pesava uns 64 quilos. Não, você era um chassi de grilo, né? 64 quilos eu pesava. Não, magrinho. 64. Mas, assim, ó, eu sempre acreditei na força do relacionamento. Eu sempre acreditei. Porque o relacionamento, ele é um canal, né? As pessoas se relacionam às vezes por network. Não, eu me relaciono para conhecer as pessoas. Eu tenho o prazer de conhecer as pessoas, né? E isso é uma grande vantagem, né? Assim, porque onde você vai, você tem alguém que conhece você, né? Assim, a minha história profissional, ela é contada pelas outras pessoas. Você fala assim, você acumulou riqueza? Não. Herança? Não. E o legado? Eu tenho. Porque muitas pessoas que me encontram contam a minha história. Contam parte da minha história que eu não vi. Aí, ó, o Fernando conta uma parte da história, tem amigo meu que conta parte dessa história, né? Eu conto parte da história de muitas pessoas, né? Então, isso é interessantíssimo, né? É a oportunidade que Deus nos deu de nos relacionar, sabe? E assim, nada mais forte do que a arte de relacionar. Mas relacionar não pelo interesse, não. Se relacionar pelo prazer de você conhecer alguém. E outra, e você conseguir manter o relacionamento com as pessoas.
Fernando é uma delas. Tem 30 anos que eu conheço ele. Tem muito tempo. Né? Então, Então, assim, eu tenho amigos que têm 30 anos. Eu tenho amigo que, assim, estudou comigo no primário. Olha aí. Que eu vejo eles ainda e falo, Fernando. Então, assim, e não é interessante? é muito interessante. O que mais que eu vou Marca, levar? né? E você falou uma coisa muito importante, pastor. Nada de interesse, né? E quando não existe interesse é tão genuíno, é tão marcante, porque quando nós vamos para Cristo, muitas das vezes nós estamos ali ainda misturados com uma necessidade, né? A gente ainda chega baseado em cima de um interesse, e isso é muito natural. E uma troca, né? E uma A gente troca, fala olha, que nossa, eu estou fazendo, né? Inicialmente eu estou indo porque eu tenho uma necessidade, mas nós encontramos o Cristo. Mas à medida com que a gente vai se relacionando, a gente percebe que ele não faz nada por interesse, a não ser querer tudo da gente, a nossa vida, né? Só isso. Né? Ele quer o todo nosso, né? Até porque eu conheço você. O que você pode me dar além do que eu já ganhei? Fala para mim. Nada. O que vocês têm, o que nós temos para dar para alguém além daquilo que graciosamente as pessoas ganharam? Você entende? Então, não tem como me relacionar por interesse, até porque se alguém tivesse que me dar alguma coisa, tem que me dar mais do que eu já ganhei. E o que eu já ganhei não tem preço. Não tem preço. a gente fica livre para se relacionar, né? Quando é assim, a gente tem liberdade para relacionar, pelo simples prazer de relacionar. E eu creio que é assim também que a gente vai chegando também diante de Deus, né? A gente vai amadurecendo no relacionamento com Ele, de forma que eu não mais me aproximo dele porque eu preciso receber algo. Porque eu vejo muito isso, né? Eu também a gente foi porque tinha um problema no casamento. O que eu queria de Deus? Relacionamento? Não, eu queria resolver um problema. Eu tinha um problema, me falaram que Deus podia resolver esse problema e eu me aproximei. Ele ignorou isso, né? E me acolheu. Graciosamente, né? Mas ele acolhe, porque ele sabe, ele entende o nosso coração. E aí a gente vai amadurecendo de tal forma de dizer, não, por que eu oro? Por que eu me aproximo? Por que eu falo com Deus hoje? Porque todo mundo tem que chegar nisso, porque senão não entendeu o Evangelho. Né? Todo cristão que começou uma caminhada tem que chegar nisso. Por que eu me aproximo? Porque eu quero me relacionar. Igual você falou aqui, pelo prazer de conhecer a história. Eu quero ouvir o que você pensa, eu quero ouvir como foi a sua vida. A gente se conhece já tem um tempo, mas tem coisas da sua vida que a gente não conhecia. E é esse também o propósito aqui, sabe? Quando a gente... Essas entrevistas, esse podcast, é porque toda a história é importante. Eu também acho. E Deus se revela na história de todo mundo. De uma forma ou de outra, eu acredito nisso, né? A gente tem acreditado. Ele se revela. E aí é tão bom a gente sentar e ver como Deus se revelou, como Ele fez. E Ele é criativo, cada hora faz de um jeito, né? E eu amo conhecer isso. Existe uma diferença muito grande quando, por exemplo, por que esse momento ele se torna especial com vocês? Por quê? Não sei se vocês vão se vão concordar ou não, mas é o que eu acho. Porque na maioria das vezes que eu sento com alguém para ouvir alguém, eu nunca ouço ninguém no interesse de ouvi-la. A maioria das vezes que eu sento com alguém, eu tenho interesse que elas me ouçam. Porque na verdade eu tô tão cheio de mim, eu tô tão necessitado de contar a minha história, porque quando eu ouço alguma coisa de alguém, automaticamente é o que eu disse agora no início, para ouvir eu preciso segurar os meus impulsos, não reagir aos impulsos. Então, automaticamente, quando eu ouço uma história, eu falo, eu tenho uma história dessa. Não, deixa eu te contar uma história. Aí eu conto a minha história. Não, mas espera um pouquinho. Ninguém está aqui para ouvir sua história. Jesus, quando ficava perto de alguém, ele ficava perto de alguém para ouvir a história dela. Conte a sua história para mim. O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu isso. Entendi. Aí ele vinha com a resposta. Quantas vezes Jesus contou a história dele para alguém? É verdade. A não ser com a própria vida. Ele nunca contou a história de Jesus. Ele nunca falou, meu pai, eu nasci, aí eu cresci, eu e o Espírito Santo. Eu nasci, eu e João brincava de jogar pedra.
A história dele não era importante. A importante era a história do outro para ele. É por isso que o tempo todo no ministério de Jesus, ele, para cada parte que diz que ele chorou, que ele sorriu, 20 vezes mais ele chorou. Porque o altruísmo na vida dele era tão forte que ele não se importava. Então esse momento de vocês é interessante porque vocês não querem contar a história de vocês. Vocês querem ouvir a história do outro. Essa é a grande diferença do café em família. E eu queria então te perguntar agora, né, das meninas, né, das filhas. Logo vieram as suas meninas, você tem 2 filhas, Tem 2 né? filhas, a Deja perdeu a primeira nenenzinha com 5 meses. Ah, mesmo? Abortou, né? Nós casamos, ela grávida, nós casamos na igreja católica e ela abortou com 5 meses. E aí ela abortou, nós falamos assim, agora que acalmou o coração, agora nós temos tempo de pensar, né? Vamos estruturar um pouquinho nossa vida, que aí e aí nesse período de 2 anos que se passaram para que viesse a primeira filha, que foi a Gabriele. A Gabriele foi fruto de milagre, né? Porque a Gabriele, a Deja, nós fomos visitar uma igreja, ainda nós não tínhamos uma denominação ainda, apesar de ter ido em algumas. E um pastor disse, uma irmã disse para a Deja o seguinte, olha, você está tentando ter filho? Eu falei, tô. Senão você não tem filho porque você tem um problema no seu útero. E a Deja me falou isso. Eu fiquei muito bravo. Eu falei assim, quem é essa menina? Quem é ela para falar isso para você? Ela sonhou, Deus falou para ela. Falei, como que Deus fala com uma pessoa na rua? Isso é uma ignorância. Como que pode alguém ter a petulância de falar isso? Eu fiquei muito irritado. E ainda não tinha, né? O processo estava acontecendo ainda, né? O processo estava acontecendo. Aí nós fomos numa igreja e lá, para a gente sintetizar mais, o pastor falou, só tem uma menina aqui, jovem, que quer ter filho, mas não pode, porque você tem um tumor no seu útero. E ele interrompe, falou o processo lá. Eu falei, não é com a gente. Isso deve ser outra mulher aí. Nós não é não, fica aí tranquilo. Levantou uma, nada. Aí ele, deve fazer você. Um mês depois, minha mulher tá grávida. Olha só. Aí, tá vendo? Aí nasce a Gabriele. Nasce a Gabriele e quebra um paradigma, né? Derruba um ídolo da minha vida, né? Cortou na raiz, né? A minha incredulidade, saber que Deus usa qualquer um do jeito que quer e onde quiser. E o milagre é dele, né? Não existe tamanho de milagre. Não. Né? Aí vem a Gabriele. A Gabriele é a minha filha mais velha. Ela nasceu em 88. Estudou um grande período. Nós viajamos um pouco, saímos de Uberlândia, fomos para Montes Claros, depois fomos para Araçatuba. Então elas tiveram a infância aqui, a infância em Araçatuba, a adolescência em Araçatuba. Formou em Direito, né, pela Universidade de Toledo, de Araçatuba, uma das melhores faculdades de São Paulo. Formou em Direito, não exerce, né, da área comercial também hoje. E a Juliane, que fez Psicologia, que nasceu em 90, que está na área farmacêutica também, que é comercial também, né? Então o papai deu faculdade, mas se eu soubesse, eu tinha dado um curso do Senac para ela, né? Tudo vendedora, né? Você mesmo tinha dado um curso para ela? Dava um curso para ela, ensinar tudo ser vendedor, irmão. Mas é interessante, né? Tá no DNA, né? Eu A lembrei pasta é um aqui, problema, né? eu lembrei da caixa de laranja que seu pai te entregou para você vender. Ali, ó. É o legado. É o legado. Então elas são muito fortes, né? Então assim, e a área comercial, elas gostam da área comercial, não tem opção para onde ir, não. Elas têm profissão, um é psicóloga, outro é advogado, poderia estar fazendo um concurso, podia estar com seu consultório, podia estar o que quisesse, né? É livre. Mas a área comercial atraiu, né? E ao mesmo tempo também, Fernando, o que eu entendo é o seguinte, que elas viram ao longo de muitos anos. Você sempre foi da área comercial e eu conheço a sua história, sempre muito bem sucedido nas suas investidas profissionais, né? Por onde você chegava, a coisa transformava, não por você, mas pelo dom que Deus colocou dentro de você, né? Capacidade de vender, de superar metas, de poder
ir para um deserto e vender sapato para aquele que estava descalço. Então, enfim, encontrando alternativas, e elas desde pequeno foram vendo, né? A sua saga, o fato de você, vamos mudar de cidade, é para um desafio novo, vamos para uma outra cidade, é um desafio novo, e elas enxergando tudo isso. Então, na hora que chega no momento delas tomarem as suas próprias decisões, eu vou fazer aquilo que eu sempre vi. Eu quero viver um pouco além, né? A área comercial, ela tem essa vantagem, né? Ela te deixa viver além da expectativa. Depende de você, né? Depende só de você, não depende do outro. Então, talvez seja por isso que elas abraçaram a causa. E foi lá em Araçatuba que você foi ordenada pastor? Foi. Primeiro, eu sempre trabalhei na obra, sempre. Desde que eu converti, eu sempre cuidei de alguma coisa. Lavei banheiro, eu gostava de lavar o banheiro, gostava de lavar a igreja, né? A gente sempre cuidou. Então, assim, eu sempre trabalhei, ou com coisas ou com pessoas. Mas nós sempre fizemos alguma coisa. Porque eu acreditava que aquilo fazia parte de quem assumia aquele papel. Eu sempre acreditei que se eu faço parte de um corpo, eu tinha que ter uma função. Porque não existe um membro de um corpo que não tem uma função. Isso aí. Eu não acredito. Eu não descobri. Não, você não descobriu ainda, mas que tem uma função para você, tem. Talvez prego, né? Às vezes a gente pensa assim, deve ser um prego, de ficar fixo, né, na cadeira e não fazer... Mas não tem, talvez, né, pastor? Talvez, né? Talvez tenha alguma cadeira estragada, arrancando tampa, eu sento em cima e seguro. Mas eu sempre acreditei muito nisso. Então nós sempre trabalhamos. Sempre trabalhei na escola bíblica, sempre trabalhei. E o meu ministério sempre foi com jovens. Desde novo eu sempre assumi o ministério de jovens, né? Tá aí vocês, né? Que vocês viram isso. Tio Fernando, né? Tio Fernando. Esses dias uma menina escreveu, uma mãezinha escreveu lá, meu eterno Tio Fernando. Então pronto, jeito. Eu vou morrer, mas o meu Tio Fernando vai ficar. Então assim, nós sempre trabalhamos. E aí eu fui para Araçatuba, não conhecia ninguém, e eu disse o seguinte, aí quando eu fui, o Francisco, eu já estava aqui na Rama, lá na João Pessoa. Sim. Aí o Francisco foi lá no escritório onde eu trabalhava e disse assim, Fernando, é o seguinte, eu quero que você venha já para assumir os jovens. Os jovens não tem ninguém para assumir, é você. Aí passou, eu vou embora. Vou embora. Falei, vou mudar para Araçatuba. Ele orou comigo, me abençoou, muito sensato, né, como sempre. Aí ele falou, não, vai ser bom para você, mudança vai ser bom. Mas foi difícil a mudança, né? A mudança não é fácil. Aí nós mudamos para Araçatuba e eu falei o seguinte para Dedê, nós vamos o seguinte, eu vou procurar uma igreja lá e vamos fazer assim, deixa tudo, fica na nossa, vamos ficar em paz, não quero mais mexer com nada, eu vou para lá trabalhar, não quero mais saber de ajudar, não quero mais saber de igreja, não quero saber de ministério, eu quero saber de sentar e ouvir Deus. E tá bom, beleza, nós fomos. Um mês. Um mês. Você não aguentou ou já te acharam? Não, eu fiquei lá tranquilo. Eu aguentei, porque o ser humano, ela aguenta não fazer nada, né? Mas alguém achou. Um dia o pastor falou assim pra mim, você não quer dar uma palavra aí na quarta-feira aí? Eu falei, quarta? Acho que eu querer. Eu dei uma palavra na quarta-feira. Aí eu falei assim, rapaz, você dá conta de pregar? De vez em quando. Aí prega de novo, você pode pregar quarta? Não, quarta-feira agora você vai pregar. Aí quarta, né? Domingo eu vou dar uma oportunidade pra você, né? Tem um velório aí, morreu, você quer ir lá? Dar uma palavra no velório? Vou, tá. Aniversário não, né? Aniversário não. Só depois, né? Aniversário não, primeiro é velório. E aí eu fui. E aí ele um dia chegou para mim e disse, olha, eu tenho uma oportunidade para você, quer abrir uma igreja? Eu falei, quero. Aí nós abrimos uma congregação num bairro. Uhum. Nós abrimos como pastor cooperador. Uhum. E aí depois disso, eles me chamaram de volta para assumir a igreja principal, porque o pastor ia embora, na Fonte da Vida. E aí eu passei pastor principal, né, por um curto período, porque houve uma mudança política, uma mudança na vida do próprio pastor, que ele voltou, enfim. Mas aí eu fui ungido pastor lá em Araçatuba, pela Fonte da Vida. Aí quando eu vim embora, né? Aí o pastor
Fabiano, quando eu falei pro pastor Fabiano que eu vim embora, ele falou assim, para onde você vai? Você vai abrir igreja? Eu falei, pastor, acho que não. Ele falou, não, então você vai voltar para casa, né? E aí você volta para cá, que eu preciso de você. Aí eu voltei. Benção. E tem sido uma benção. Eu falei com ele por telefone e ele disse para mim, falou, eu vou esperar você, para você voltar para cá. E eu voltei para casa, né? É onde eu não queria também ter ido para outro lugar mesmo. Ai, Maravilha. muito bom. E depois do seu retorno, a gente vê assim como que a igreja recebeu, né, essa energia nova que Deus trouxe para nós, né, através da sua vida, aquilo que você tem trazido de revelação de Deus para nós, né, para a igreja, para o corpo, né, para a pregação. Mas uma coisa, pastor, que tem me chamado muita atenção é como que você tem queimado por dentro e as pessoas têm percebido esse fogo e tem também, assim, de certa forma, chamuscado e tem queimado outras pessoas. Em especial na escola bíblica dominical. Como que você, Deus, através da sua vida, tem gerado um coração, assim, de aprendizado? Quantas pessoas estão assim sedentas por Deus de conhecer a palavra, de estudar a palavra, de buscar esse conhecimento, como está lá em Oséias 4:6, né, que meu povo perece por falta de conhecimento. Então não é por esse motivo agora que nós vamos perecer, já que você se posicionou e se levantou para poder trazer de volta, resgatar esse processo da EBD. O que a EBD significa para você? Assim, a EBD significa muita coisa para mim. Uma coisa que significa muito para mim é conhecimento. Nós vivemos na era da informação. As pessoas têm muita informação e pouco conhecimento. As pessoas falam de qualquer coisa. As pessoas falam com você de física quântica até energia nuclear. Qualquer um fala, porque você entra na internet, lê um artigo e daí você já reverbera algo que você leu. Isso é uma coisa de informação, mas você conversar com alguém que tem conhecimento daquilo que está falando é outra coisa. Totalmente diferente. As pessoas citam a Bíblia para você no presídio, elas citam a Bíblia na praça, meninos que estão na rua, eles citam a Bíblia, eles têm informação, mas não têm conhecimento. EBD para mim, ou IFC, né, que é o Instituto Teológico lá, para mim ele é uma fonte de conhecimento. É igual o dia que eu conversei com a Fernandinha. A Fernandinha falou, eu li um livro. Que livro que você leu? O que tem lá? Não, vou ler esse livro aí, ué. Se você viu, eu quero ver. Mas só que aí ela leu, mas aqui no contracapa tem outro negócio que está aparecendo. Aí eu vou ler esse negócio também. Aí eu vou ler esse negócio também. Eu vou ler esse negócio também. E aí aquilo é um buraco sem fundo. Mas vai te enchendo, né? Vai te enchendo. Mas que a cada momento você absorve muito pouco daquilo que você lê. Então, se você lê 1, 2, 3 vezes, quem sabe 10% para. Não é verdade? E a EBD faz isso. A EBD, ela é uma fonte de conhecimento. Porque informação tem domingo. Domingo eu falei de idolatria, eu dei informação. Mas conhecimento não. Conhecimento demanda tempo. Conhecimento demanda investimento. Constância, né? Constância. Você precisa comprar um livro, filho. Eu fico louco quando alguém diz, me empresta um livro. Falei, não, filho, compra um livro. Não é que eu tenho dó de dar um livro para alguém. Mas ele também precisa entender o princípio do investimento, né? Ele tem que saber que ele precisa se posicionar. Eu podia muito bem, que alguém tem um livro tal para eu ler, fácil, mas é diferente. E não gosto de livro eletrônico, aí eu já revelo a idade, né? Por aí. Não gosto de e-book, entendeu? Eu gosto do livro. Porque o livro eu dobro, eu rasgo, eu cheiro, eu choro, eu babo, eu prego, eu risco. Só que quando eu quero alguma coisa, tá lá. Você entende? Não precisa sair do ar, eu não tô fora, entendeu? Então, assim, aí revela um pouco, né, eu sou bem analógico, né? Então, assim, o mercado me empurrou para não ser, mas que a minha geração, ela é desconectada totalmente, né? Nós conectamos por necessidade. Por necessidade. Então, a EBD, para mim, é fonte de conhecimento, você entende? E aí entra uma questão violenta. O relacionamento da EBD hoje, que tem trazido cura na vida de muitas pessoas.
É verdade. Pessoas que são extremamente tristes, amarguradas, sozinhas, elas começam a achar amparo no outro. E não importa. Então, uma prática da EBD hoje é o seguinte: eu quero dar aula na EBD, não basta você ter conhecimento, você precisa se relacionar com a gente. Tomar café junto. Vem comer. E é um negócio assim, o cara chega e não vai embora. Talvez o nosso ensino não é tão profundo como muitos que poderiam ser, mas é constante, né? Constante, é substancial. Então... Mas é interessante, pastor, que você falou uma coisa muito importante. Quantas pessoas estão sendo curadas através do relacionamento? Não existe cura sozinho. A cura está no relacionamento. Né? Aquilo que você tem, que se encheu, em algum momento você vai estar transbordando para algo que eu ainda não enchi. Algo que Deus fez na sua vida, que você compartilha, que você relaciona com amor, sem interesse, né, de uma relação de troca, aquilo cai dentro do meu coração de uma maneira que exatamente Deus estava querendo te usar para me abençoar. E no relacionamento é assim, é um curando os outros, né? E Jesus se realizando em cada um de nós, né? Por isso, onde 2 ou mais estão reunidos, é porque Ele prometeu estar, porque o Cristo que está em você eu consigo enxergar. Eu não consigo ver um Jesus abstrato, eu consigo ver Jesus através da sua vida. E você vê Jesus através da minha vida. E o pouco que nós temos de cada um de Jesus vai se transformando nesse corpo cada vez mais unido, mais forte, né? Eu acho lindo. E eu vejo como que as pessoas estão se entregando, buscando conhecimento, crescendo, saindo do raso, indo cada vez mais pro profundo. Isso é muito bom. Porque na verdade, até você falou aí, né, não é tão profundo. Eu acredito que é sim, é profundo, e até porque tem pessoas de todos os tipos. Então, se for uma ministração profunda demais, muitos vão ficar profunda o tempo todo, muitos vão ficar. Então, precisa ter. Uma hora tá mais raso, mas tá constante, tá substancial. Outra hora dá uma aprofundada, alguns vão pegar, alguns não vão pegar ainda, mas daqui a pouco eles estão pegando. Então, assim, eu não entendo que é superficial, não. Eu entendo que é extremamente necessário e é profundo, sim, de muito valor, essa EBD, esse tempo que tira todos os domingos para estar ali ministrando a palavra. Precioso. Eu não sei se cabe ainda, se dá tempo, mas, por exemplo, a gente tem que ter uma preocupação, nós devemos ter uma preocupação seguinte, ó. Nós temos uma estrutura, eu estou com 57 anos, então já vivi 3/3 da minha vida útil, né? É lógico. Então, assim, eu suporto mais 1/3. A minha base teológica, eu suporto mais um tempo e vou morrer em Cristo Jesus se ele não voltar. Eu tenho absoluta certeza que nada vai me tirar de Cristo. Nada vai me tirar de Cristo, nem dinheiro, nada. Nada vai me afastar de Cristo Jesus, não adianta. Amém. Acabou. Mas será que meus irmãos que estão mais novos, será que eles estão capacitados, estão estruturados para suportar tempos difíceis? Será que a base teológica, será que o conhecimento da palavra, será que eles estão preparados? Quantas pessoas, por causa de uma pessoa, de outra pessoa, ela desvia? Por causa de uma palavra, ela desvia. Sabe por que isso? Porque eu tive líderes adúlteros, eu tive líderes prostitutos, e nunca me desviei na presença de Deus por causa deles, porque quem pagou e quem me fez uma aliança não foi com eles. Mas será que os nossos irmãozinhos que vão no culto do domingo, será que eles estão preparados para ver eu errar? Será que eles estão preparados para ver o Fernando, a Rosiane, que são exemplos, que são referência no mundo dos casais aí, que vocês falam para o Brasil inteiro? Assim, vocês têm testemunhado para muita gente. Será que estão preparados para ver vocês brigando? Será que estão preparados para chegar na igreja um dia dentro do carro e vocês dois falando alto um com o outro? Quem falou que não fala? É isso mesmo. Quem disse? É isso mesmo. Que família de margarina, irmão? É verdade, aqui não tem não. Tem não, existe uma realidade nua e crua. Então, né? a EBD é isso daí. É isso aí.
Trazendo subsídio para ver o outro errar, ué. isso. Alimento, Não, né? Alimento sólido. E aí, falando também nesse conhecimento aí, né, de constância, de escola bíblica, de estudar a palavra, a gente queria te perguntar sobre como funciona a questão dos devocionais. Porque de um tempo, né, para cá, a gente tem recebido os seus devocionais e a gente tem amado, tem gostado muito, tem sido muito bom para nós e a gente quer saber, assim, como é que... Foi um grito? Construtivo, qual que é o né? processo criativo e construtivo? Mas o processo criativo é interessante. É assim, eu sempre, há muitos anos, às vezes o Face traz algumas coisas para mim de 20 anos. Desde que tem Face, eu sempre escrevi de manhã alguma coisinha, né? Eu sempre escrevi, mas nunca... eu sempre li a Bíblia diariamente, né? E eu sempre, alguma coisa que eu entendia, eu rabiscava na Bíblia, no fundo da Bíblia, do lado da Bíblia, e ia escrevendo. E aí um tempo, já bastante, acho que uns 2 anos, né? Uns 2 anos mais ou menos, eu vinha escrevendo. Eu escrevia, mas não mandava para ninguém. E algumas pessoas que eu mandava para 2, 3, 4 pessoas. E o feedback era positivo. As pessoas diziam, cara, como eu precisava de ouvir isso. Uma vez eu escrevi, foi quando startou esse negócio no meu coração. Eu escrevi no Face. E uma menina que mora nos Estados Unidos, ela mandou no Message lá, no direct, no Message. E disse o seguinte, eu tô vivendo uma fase tão difícil, mas tão difícil, a minha vida não tá fácil. E tudo que eu tenho todos os dias é o que você escreve. Olha aí. Aí eu falei, peraí, eu posso ser útil. Sim. Né? Nada mais inútil do que a utilidade, né? É isso aí. Então, porque a Bíblia diz, se você for apenas útil naquilo que você tem que fazer, você não fez nada, você é inútil. Então, assim, eu posso ir além. E aí, a gente tem um princípio seguinte, que para eu mandar alguma coisa para alguém, eu tenho que sempre fazer o melhor. Sabe? A gente acha que se eu quero escrever, eu tenho que escrever algo como Shakespeare, né? Ou como Paulo. Eu tenho que escrever uma carta como Romanos. Você entendeu? Meu pai. Então assim, as pessoas às vezes não fazem porque falam, é medíocre. O que eu estou fazendo é medíocre, tá bom. Então faz na sua mediocridade, que quem sabe um dia Deus tira você daí, né? E fui eu. Então assim, eu sempre achei que o que eu escrevi era medíocre. Eu vou falar, né, é verdade. Então muita coisa que eu faço, ou que eu fiz, às vezes eu olho para mim e falo, isso é medíocre. Assim, no meu julgamento. Porque eu tenho uma capacidade de julgar eu mesmo com uma velocidade e com uma cobrança violenta. Com uma rigidez acima da média. Né? Então, assim, às vezes eu faço um curso caro, fiz lá tudo, e aí eu vou fazer uma coisa, não vou fazer isso aí porque é medíocre, eu vou fazer uma coisa para ser medíocre, eu não vou fazer. Mas mais medíocre ainda é porque eu não fiz. E aí entra os processos criativos. Então, assim, é muito daquilo que eu vivo no dia a dia, muito daquilo que eu leio, muito dos insights que eu tenho. Às vezes eu estou dormindo, eu acordo, eu já mandei devocional 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu percebo que é sempre assim, bem de madrugadinha, né? Porque o insight é um negócio bacana, né? Então às vezes eu estou dormindo e escuto uma coisa. Falar, restauração. Aí aquilo vem para dentro de mim, né? E sempre eu li alguma coisa. E uma coisa que eu não tenho vergonha é assim, que eu não tenho vergonha de usar nada que alguém já escreveu. E ter um entendimento meu em cima daquilo que alguém escreveu, você entende? Perfeito. Porque muita coisa as pessoas já escreveram de utilidade, não é porque ele escreveu que eu não posso reverberar aquilo lá. É verdade. Se a gente for pensar dessa forma, né, a gente não faz nada, né? Porque todo mundo já fez de tudo. Tem de tudo que você quiser. Você abre as redes sociais, ou de livro, ou qualquer coisa. Tá todo mundo fazendo algo. Aí você pensa, não, disso tem muito, não vou fazer. Né? E na verdade não é bem assim, né? Tem pessoas que serão alcançadas por aquilo que a gente está falando. Então fazendo, né? Eu acho assim que, então, até algo mesmo para a gente pensar, né? Para quem está ouvindo esse podcast e nesse bate-papo, é pensar nisso. Por exemplo, eu faço algo tão especial e eu não sei que você faz. A única forma de sabermos que está fazendo é fazendo. É verdade. E uma das coisas que uma vez eu vi você
estimular as pessoas, né? Desafiar, né? Provocar as pessoas, é quando você fala assim, olha, eu faço meu devocional. Eu estou aqui tendo a minha conversa com isso. Você pode simplesmente pegar o meu e replicar. Mas e o seu devocional? Eu não quero ouvir devocional que você está pegando e jogando. Eu quero ouvir o seu pessoa, devocional. né? Então, se você quiser escrever alguma coisa, escreve aquilo que Deus tem colocado no seu coração. É isso aí, é provocar as pessoas. Porque cada um tem algo para poder compartilhar. Sim. Mesmo sendo algo que na sua mente seja algo tão simples ou tão simplíssimo, mas Deus quer alcançar, porque nós temos que confiar e entender que é o Espírito Santo de Deus que rega todas as coisas. O objetivo nosso é lançar semente. Sim. Né? Joga semente que o Espírito Santo de Deus rega. É verdade. E isso tem sido lindo, lindo mesmo. Tem sido realmente edificante essas palavras, a maneira como você tem conduzido e provocado as pessoas que estão ao seu redor. Muito lindo. Isso aí. E agora nós estamos partindo para o final, infelizmente, né? Que a conversa tá boa, mas demais, vão ter outras oportunidades. Com certeza. Falar de assuntos mais específicos, sim. né? Mas essa primeira conversa aqui é mais para conhecer mesmo, conhecer a história. E a gente quer também, então, já de antemão, te agradecer. Antes de agradecer, aliás, eu queria que você deixasse uma mensagem, se você quiser, né? Deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, diante de toda essa história, né? De toda essa superação, de tudo que aconteceu na sua vida. O que você pode deixar aqui para as pessoas meditarem, pensarem, né? Nesse tempo? Eu acredito que a vida, ela vale a pena. E nós não somos o que somos porque eu tive ou não tive a oportunidade. Não. Eu acredito assim, uma vez que você não tem direção na sua vida, você precisa tê-la. A única forma que o ser humano, qualquer ser humano, seja ele o que for, ele precisa de uma única direção na vida dele, que é Cristo. Se o Fernando saiu do buraco que ele saiu, da miséria que ele nasceu, um mundo sem oportunidade, um homem que não tinha nada, não tinha educação, não tinha cultura, um lar desestruturado, um lar totalmente destruído literalmente. A miséria batendo na porta todos os dias. Fome batendo na porta todos os dias. Aí você olha e diz o seguinte: o que me resta? Às vezes a miséria pode não ser física, pode não ser financeira, mas talvez nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas são abastadas, mas miseráveis emocionalmente. O que pode suprir essa miséria emocional? Só Cristo. Essas pessoas, se elas conhecerem Jesus, a primeira coisa que vai acontecer na vida delas, elas vão ser livres de toda acusação. Aí, a partir desse momento, elas vão ser livres para olhar em torno e ver o mundo de oportunidade que existe. E a primeira oportunidade é ser feliz, cara. Ser feliz com aquilo que você tem. Ser contente com aquilo que você tem, sabe? A vida nos ensina a ser e estar contente. Então, assim, o meu desejo do meu coração é servir a Deus e fazer com que as pessoas descubram isso. Descobrir na vida delas razão para viver. Aquilo que é essencial. O que é essencial na minha vida? Cristo. Quais são as coisas necessárias? Já disse, coisas. A essencialidade da vida é Cristo. Entende? Então, assim, somente Cristo foi capaz de transformar a minha história. Eu não estou aqui por mérito, eu não estou aqui porque eu li livro, não estou aqui porque eu fiz curso, não estou aqui porque eu trabalhei por multinacionais, não estou aqui por nada. Não estou aqui porque alguém me ajudou, não estou nada. Na verdade, se nós chegamos onde chegamos, foi pela pura graça. É verdade. Que as pessoas precisam conhecer a graça. A graça que é de graça. Essa, você não precisa pagar, não precisa fazer curso, não precisa ler livro, não precisa de nada. A única coisa que você precisa é dizer o seguinte: Senhor,
Sou teu. Sou todo teu. Sou teu. Faz o que você quiser. Quer quebrar? Quebra. Quer remendar? Remenda. Quer encher? Enche. Quer esvaziar? Esvazie. Eu sou teu. Isso é receber graça. Então, assim, nós somos mensageiros da graça. Eu sou mensageiro da graça. Amém. Glória a Deus. Que benção. Que Benção. Bom demais. Muito Palavra bom. de um tempo, assim, muito edificante. Eu creio que você foi edificado com a história do pastor Fernando, assim como nós estamos aqui. Eu espero que você consiga sentir a presença de Deus que nós estamos sentindo aqui. É verdade. Né? E nós cremos que isso também pode acontecer e que possa impactar a sua vida. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Se você gostou desse conteúdo, vai lá, curta, compartilhe com seus amigos, com a sua família, né? E seja sempre bem-vindo, né? Na nossa mesa do café, no Café em Família. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. É isso aí. Muito obrigada, pastor. Obrigado, Seinas. Deus abençoe. Muito obrigada Muito mesmo obrigado. por ter Obrigado. atendido aí. É sempre bom estar aqui, né? Na sua casa, na casa de vocês. Amém. Seja Obrigado. sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado. Amém. Deus abençoe a sua vida. Um abraço. Espera aí. Stop, não vai embora, não. É o seguinte, o pastor Fernando tem um canal no YouTube. Isso. Nós não podemos deixar de falar desse canal no YouTube que ele tem, onde ele coloca lá as pregações, né? Que ele Isso. grava as pregações, as palavras que ele ministra. Gente, é uma bênção. Então, nós vamos deixar aqui para você, não sei aonde, os meninos vão colocar aí, ou na descrição, para que você acesse lá, já curte, compartilha lá os vídeos dele, assiste, se inscreve no canal dele no YouTube também. Tenho certeza que todos vão ser muito edificados com cada palavra, com cada ministração. E se quiser receber também o devocional dele, manda para ele no YouTube. Eu quero receber os seus devocionais, né, Ou no pastor? Instagram, né? Manda No lá, Instagram, pode mandar a gente no vai colocar no Instagram também. Aí tá a gente bom? coloca o endereço lá, né? E as pessoas só Isso. pedir lá, a gente manda. Legal. Isso, perfeito. Deus abençoe. Obrigado. Abraço. Amém. Tchau, tchau. Tchau.